Bom dia, crianças! Hoje é quinta-feira. Hoje nós vamos nos ver logo à noite, hein? E aí, preparados? Estão animados para o nosso encontro? Ai, eu já não vejo a hora de rever todos vocês. Ai, meu coração tá se apertadinho de saudade. Tô louca para ver a carinha de vocês. Deixa eu avisar. Como que nós vamos fazer hoje? Conforme eu disponibilizar o link para vocês, nosso encontro está marcado para 7 horas. Aí, vocês vão podendo entrando na sala, eu vou permitindo que vocês entrem e eu vou deixar vocês conversarem um pouquinho, até a gente esperar todo mundo chegar. Vou dar uma tolerância aí de uns 5, 10 minutinhos, para que vocês possam conversar, quem tem vontade aí de falar alguma coisa para o amigo. Então vai ser um momento aí que vocês vão ter de matar a saudade, de entrosação, tá? Então, na hora que vocês entrarem, vocês vão ver que não vai estar aparecendo a minha imagem, mas eu vou estar na sala, só vou deixar vocês à vontade ali, para que vocês possam conversar um com o outro. Então aproveite aí esse momento, vou mandar um link aqui uns 5 minutinhos antes, né? 5, 10 minutinhos lá, para que vocês possam ter esse momento de descontração, no mesmo formato que a gente fazia lá na escola, lembra? Quando chegava lá na sala de aula, sempre deixava vocês conversarem um pouquinho ali na entrada. Então, vou fazer do mesmo formato, tá? E aí depois a gente inicia, então, a atividade com a teacher. Vai ser uma atividade muito legal, que vocês curtem, que vocês gostam. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá? E eu quero ver a presença de todos, hein? Estarei esperando vocês ansiosamente feliz da vida para o nosso encontro já já, logo mais à noite. Vamos fazer a nossa oração para que o nosso dia seja maravilhoso, então, que dê tudo certo para a gente? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a estudar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Pessoal, antes de nós prosseguirmos aí, só quero dar um recadinho. Fico triste que às vezes, né? Eu sei que tem algumas crianças aí que ficam meio chateadas de ter que ficar assistindo a aula, né? Nesse formato, que prefere a aula presencial. Eu também prefiro, pessoal. Mas agora é um momento que a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Precisamos ter um pouco de empatia, se pôr um pouquinho no lugar do outro, ajudar a mamãe, a vovó, a titia, saber que é o compromisso de vocês. Que bom que vocês estão tendo a oportunidade de ter as aulas, que bom que vocês têm internet, que bom que vocês têm o computador, o celular. Por mais que às vezes, né, a tecnologia trava um pouquinho, não é tudo do jeito que a gente quer na hora que a gente quer, mas graças a Deus que ainda vocês têm oportunidade de tantas coisas boas. Tem tanta gente numa situação muito mais difícil que a nossa. Então vamos fazer com carinho as nossas aulas, tá? Eu sei que é mais gostoso todo mundo junto, mas no momento que nós temos é isso, né? Então vamos fazer com muito amor, com muito carinho, vamos nos dedicar, porque o ano não está perdido. Vocês estão ganhando muita coisa, muito aprendizado, muita coisa bacana. Eu sei porque eu acompanho a tarefa de vocês, eu vejo, faço toda a programação. Então, o ano não perdeu nada. Pelo contrário, vocês estão se esforçando e ganhando muito. E é assim que tem que ser, tá? Então vamos lá. Vamos para a nossa aula de matemática. Nós vamos para a aula 2 e nós vamos voltar a falar daquela questão que nós começamos a falar ontem. Lembra? Nós começamos a falar sobre a multiplicação. E a multiplicação ela vai trazer para a gente 3 ideias que nós vamos estar trabalhando neste capítulo. Qual que era a primeira ideia da multiplicação? Era aquela ideia de tirar, né? Quando eu tenho ali um uma determinada situação, um determinado número, né? Um determinado grupo. Se eu tiro para eu saber o quanto sobra, eu vou ficar naquela ideia o quê? De tirar, né? E aí nós temos mais uma ideia na subtração.
que é a ideia de completar. Então, como que eu vou imaginar essa ideia de completar? Eu tenho um número X, certo? E aí, eu já utilizei ali Y. E eu quero saber quanto que eu preciso para completar, para chegar lá naquele número X, né? Então, ó, preciso completar, está faltando, então eu preciso completar. Qual que é a diferença ali para eu poder completar aquilo que falta? Essa vai trazer a ideia de completar. Vamos dar um exemplo? Então, às vezes, quando vocês vão lá com a família no posto de gasolina, você já deve ter ouvido falar: olha, completa o tanque para mim. Por quê? Porque já tinha um determinado quantidade, né? Já utilizou, ele quer que completa. Então a gente vai chegar na ideia do quê? De completar aquilo que estava faltando, né? E aí nós temos também a ideia da subtração de comparar. Então, quando eu quero comparar algo, comparar no sentido de saber a diferença, né? No sentido de saber quanto tem a mais, quanto tem a menos. Então, eu vou usar a ideia do quê? Do comparar, certo? Só uma revisãozinha aí do que nós falamos ontem na subtração. E aí vocês fizeram a atividade desde a página, pararam na página 121, e hoje então nós vamos continuar na página 122, ainda com foco nessas ideias, tá? De tirar, de completar e de comparar, certo? Então vamos lá, exercício número 3. Faça uma leitura com atenção a cada situação a seguir. Depois realize o cálculo necessário para respondê-la. E complete a frase indicando a ideia da subtração envolvida. Então, vocês vão fazer o quê? A conta de subtração aqui, e aqui embaixo você vai escrever. Você acha que essa foi uma conta que teve a ideia de tirar, de completar ou de comparar? Primeiro vamos entender o probleminha. Ó. A. Deixa eu pegar o marca-texto que vai que precisa. Peraí. Alguns alunos de uma escola participarão de uma excursão. Para isso, um ônibus com 42 lugares foi alugado. A professora que está organizando o passeio verificou que 31 alunos já entraram no ônibus. Então, a perguntinha aqui, ó. Quantas pessoas ainda precisam entrar no ônibus para ocupar os 42 lugares? Então vamos lá, pessoal. Vocês vão fazer aquela continha de subtração. Como que vai ficar? 42 menos 31, tá? E vocês, depois que fizerem a continha aqui, 42 menos 31, vocês vão ter o resultado. Então, vocês vão escrever o resultado aqui. Qual que foi a pergunta? Ó? Quantas pessoas ainda precisam entrar no ônibus para ocupar os 42 lugares? Então, o que vocês podem escrever? Precisam entrar, tananã, taranã de pessoas, tá? A resposta pode ser essa. Só que aqui embaixo você vai ter que fazer, vou ter que preencher qual que foi a ideia dessa subtração. Foi uma ideia de tirar? Foi uma ideia de comparar? Ou foi uma ideia de completar? Vamos pensar, está falando sobre os lugares, né? Esses lugares que está falando dos alunos. Ele está falando que entrou 31 alunos no ônibus. Só que tem 42 lugares. Então, quantos alunos falta aí para os 42 lugares? Tá bem fácil, né? Tá tirando aluno, tá comparando os alunos ou tá querendo completar os alunos? Põe o que você acha aqui, tá? Felipe vende picolés de fruta no bairro e que também mora. No sábado, ele vendeu 65 picolés. E no domingo, ele vendeu 98 picolés. Quantos picolés? Vamos ver a pergunta. Ó. Quantos picolés ele vendeu a mais no domingo para comparado com o sábado?
Então, o que vocês vão fazer aqui? Uma conta de subtração. 95 menos 65, vocês vão chegar num resultado. Esse resultado, vocês vão colocar na linha aqui a respostinha, ó. Ele vendeu, tananã, picolés a mais no domingo comparado com o sábado. E aí a ideia dessa subtração envolvida, qual é? Foi uma ideia de tirar os picolés? Foi uma ideia de comparar os picolés? Ou foi uma ideia de... Opa, me deu branco. De, de tirar, de comparar... Nossa, deu branco, peraí. De completar, tá? Qual que foi a ideia que ele teve aqui? Ele quer completar, ele quer comparar ou ele quer tirar os picolés? Pensa. Coloca a respostinha aqui para mim, tá? Aqui, ó. Próximo. Ó, antes da gente continuar, tem que... Não está entendendo? Tem que ler de novo. Situação problema, pessoal, é pura interpretação. Por isso que eu falo para vocês que a interpretação é muito importante. Tem que ler. Tem que ler uma, duas, três, até entender o que está falando para conseguir responder. Aquela historinha assim, ah, não entendi. Quantas vezes você leu antes de falar não entendi? Viu, mamães? Vocês que estão acompanhando aí, quando eles falam para vocês assim, ah, não entendi. Quantas vezes ele leu para ele te falar que não entendeu? Então vamos lá, em leitura. C. Jorge tem um cofrinho onde guarda algum dinheiro que ganhou seu aniversário que sobrou de troco. Ele sabe que tem guardado uma quantia de R$ 85. Então resolveu pegar o dinheiro necessário para comprar o avião de brinquedo que é mostrado na figura. Depois de comprá-lo, quantos reais deverão sobrar do seu cofrinho? Pessoal, vocês vão fazer 85 menos o valor do avião. Qual que é o valor do avião? Tá aqui, ó. R$ 52, tá? Faz essa conta, vai dar a resposta daqui. Com a resposta, você vai escrever aqui na linha, ó. Olha a pergunta, ó. Quantos reais deverão sobrar em seu cofrinho? Então, vocês podem colocar. Sobrou em seu cofrinho, tananã de reais, tá? Primeira etapa do problema está resolvida. Fez a subtração, já deu a resposta para o problema. Agora ele quer saber se essa ideia que foi usada, né, do cofrinho do Jorge, foi uma ideia quando o Jorge vai lá comprar um avião. Foi uma ideia de tirar o dinheiro do cofrinho. Foi uma ideia de comparar o dinheiro do cofrinho. Ou foi uma ideia de completar o dinheiro do cofrinho? Qual foi a ideia? Escreve aqui, tá? Vamos ver a D. Quando Henrique chegou a uma festa com seus 3 amigos, ela passou a ter um total de 35 pessoas. Olha a pergunta: quantas pessoas estavam na festa antes de Henrique e seus amigos chegarem? Nossa, hein? Agora complicou, hein, pessoal? Como é que nós vamos fazer essa conta aqui? Ó, vamos ver. Quando Henrique chegou a uma festa com seus 3 amigos, ela passou a ter um total de 35 pessoas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer 35 pessoas que tinha já na festa, menos os 3 que chegaram depois, né? Que é o Henrique. A 3 não, pessoal, na verdade é 4, né? Porque é o Henrique mais o amigo, ó. Vamos colocar aqui o Henrique e mais os 3 amigos. Ó, quanto que fica 1 mais 3? 4, né? Então, nós vamos fazer aqui 35 pessoas, menos os 4 que não estavam na festa. Qual que vai dar o resultado aqui, pessoal? Faz a conta para mim. O resultado da conta, vocês vão responder aqui, ó. Estavam tananã de pessoas
antes do Henrique e seus amigos chegarem, tá? Primeira etapa concluída. E depois você tem que responder. Essa ideia desse problema aí que ele quer fazer, que ele quer entender. Quantas pessoas estavam na festa antes do Henrique e dos seus amigos chegarem? Ele tem uma ideia de quê? Uma ideia de comparar as pessoas? Uma ideia de tirar as pessoas? Ou ele tem uma ideia de completar as pessoas por o quanto faltava? O que vocês acham? Pensa, lê de novo e escreve aqui. Pessoal, não tenha medo de errar, tá? Amanhã é dia de correção, aí vocês vão comparar. Estamos começando agora com esse assunto. O importante é tentar fazer, mas com atenção. Aquela historinha de fazer por fazer para acabar logo também não é produtivo, não dá certo, tá? Agora nós temos um exercício proposto aí. Vocês vão fazer tudo isso que a gente vem falando desde ontem, tá? Então vamos lá. Em cada item, crie uma situação-problema que envolva a ideia da subtração indicada. Depois, em sala de aula, não vai dar para fazer isso. Então, ó, já vou falar para vocês o que tem que fazer. Vocês vão fazer uma situação-problema, ou seja, uma historinha, tá? Essa historinha, ela vai ser de subtração. O exercício A, ele vai trazer a ideia de retirar usando os números 59 e 23, tá? Então você vai contar uma historinha e na historinha ela tem que ter o número 59 e o número 53, número 23. Lembrando que numa situação problema sempre tem que ter uma pergunta, tá? E essa pergunta ela vai ter que dar a interpretação, dar a ideia de retirar algo, tá bom? Vamos lembrar para vocês terem uma ideia de como é, para como fazer, se vocês forem lá na página 118, vai lá na página 118. Nós temos o exemplo da Melissa, ó. Melissa tinha 12 lápis de cor em seu estojo. Ela retirou 3 para pintar a bandeira do Brasil. Poderia ficar a pergunta: quantos lápis sobraram na bandeira? Sobraram quando Melissa retirou os 3? Quantos lápis sobraram quando ela. Quantos lápis ela utilizou? Alguma coisa nesse sentido. Só que tem que ser nessa ideia aqui de retirar, tá bom? Vocês vão contar uma história que está tirando para a gente descobrir o que sobrou, tá? Tem que tirar da continha de menos. Uma outra ideia aqui de retirar, vamos ver, ó. Na página 121. Vamos lá. Tem um exemplo aqui na página 121 da pergunta A, ó. Professora Celeste tem uma turma com 28 alunos. Ela pediu que 14 deles realizassem uma atividade na sala de informática, enquanto os demais ficariam na sala. Depois do que os grupos fossem trocados, quantos alunos ficariam na sala? Ou seja, ela tirou, e ele queria saber quantos que ficaram quando ela tirou. Então, vocês vão montar uma historinha que tem uma ideia de retirar, tá? De tirar, e a pergunta tem que ser sobre o tirar, quanto sobrou, tá? Quantos ficaram? Lembra daquela ideia do tirar, tá bom? Ó, eu tenho um lápis aqui, um exemplo. Tenho 2 lápis. Se eu tiro, quanto sobra, tá? Então, tente fazer. Pode pedir uma ajuda para o adulto, se precisar, tá? Não esqueça que tem que utilizar esses 2 números aqui. Já na página 125, nós vamos continuar no mesmo raciocínio. A diferença é que no B, vocês vão trabalhar com a ideia de completar. Vamos lembrar que eu falei para vocês do posto de gasolina? Se eu já tenho uma quantidade e eu quero saber quanto falta para eu completar, né? Lembra da história do álbum de figurinha? Eu tenho lá 10 espaços para colar minha figurinha. Já colei 3. Quantas falta para eu colar? Então, aqui vai ser a ideia de completar, tá?
que vocês vão usar? O número 78 e o número 35. Quais são as perguntas, às vezes, que eu posso fazer aqui no completar, né? Quanto falta para chegar? Quanto eu preciso para preencher, né? Um exemplo, olha, Juquinha tinha uma coleção de bolinhas de gude. Ele, no total, total para a coleção são 38 bolinhas. Ele já tem 35. Quantas bolinhas faltam para completar a sua coleção? Tá vendo? É uma historinha que já tem uma pergunta que vocês vão fazer aqui para mim, tá? Lógico que depois tem que fazer a continha também. C. Na C é a mesma coisa, só que aquela ideia de comparar, tá? Olha os números que vão ser usados, 96 e 41. Vamos ver onde que tem exemplo de comparar para você saber? Vamos lá na página 121. No exercício B fala assim, ó. A turma do terceiro ano tem 28 alunos, enquanto a turma do terceiro B tem 25. Quantos alunos da turma do terceiro A e B? Quantos alunos tem a mais no terceiro A do que no terceiro B? Então, está fazendo uma comparação. Lembra daquele outro exemplo, lá do irmão do Guilherme? O Guilherme são irmãos. O Guilherme tem 9 anos, o seu irmão Mateus tem 4, né? Quantos anos Guilherme tem a mais que seu irmão? Então, ele fez uma comparação, certo? Então, você vai ter essa ideia aqui, de comparar e fazer a pergunta aí para a conta de multiplicação, certinho? Um exemplo, ó, eu tenho minha amiga tem 96 laços de fita. Eu tenho 41 laços de fita. Quantos laços de fita falta para eu ter o mesmo número que a minha amiga? Tá vendo? Eu estou fazendo uma comparação, uma pergunta de comparação. Quantos faltam para ficar, no caso, igual, né? Estou comparando. Então vamos lá, hein, pessoal? Vamos tentar fazer. Pode tentar tranquilamente. Isso é uma resposta pessoal. Depois eu vou verificar assim que vocês enviarem a correção para mim, certinho? E aí, a gente fica por aqui nessa aulinha de matemática. A gente encerra ela por aqui. Vamos para a nossa aulinha de português. E estou esperando vocês lá alegremente. Tchau, tchau.